Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você já sabe, né? Sempre baseado no nosso amado evangelho, é o nosso pinga-fogo do mundo moderno. Eu adoro essa expressão linda. E aqui você tem vez, você sabe disso, quer mandar sua pergunta, participar, enfim, trazer seu feedback, entra lá no site institutonamastê.com.br, é a melhor forma de você falar comigo e encaminha para a equipe vai dar um jeitinho de fazer a sua mensagem chegar até mim aqui, tá bom? Gente, hoje eu queria conversar com vocês aqui a respeito de uma fala, né, da nossa Jurema e de outros ouvintes, questionando até que ponto nós devemos ceder quando alguns parentes, familiares, amigos, enfim, estão fazendo coisas erradas e nós julgamos que para evitar o conflito é melhor ceder. Até que ponto que isso pode virar, vou pegar na fala dela, covardia, ou que o remédio sai pior, né, do que o próprio problema em si? Eu adorei essa pergunta. Vamos lá, gente. Eu sempre lembro de uma fala de Jesus que pauta a minha vida, eu tô falando sério. Quando Cristo diz assim, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Gente, veja vocês que essa colocação do Cristo ela é muito profunda e com certeza merece uma análise bem aprofundada. Não dá tempo da gente entrar nela aqui. Mas uma das vertentes dessa colocação do Cristo é o convite à assertividade. A gente aprender a se posicionar perante a vida de acordo com os valores que nós abraçamos. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que abraça uma determinada forma de viver e determinados valores, é claro que provavelmente no mundo de provas e expiações, né, em que as pessoas são diferentes, estamos em momentos, né, existenciais diferentes, é claro que a gente vai acabar cruzando, né, com determinadas pessoas que não veem a vida como a gente vê, que não sentem a vida como a gente sente. Então, elas vão ter discordâncias, elas não vão achar que a gente está fazendo aquilo que a gente deveria, assim por diante. Nesse processo é que é fundamental que você possa saber fazer o seu dizer ser sim, sim ou não, não. O que isso quer dizer na prática? Você defender os valores que realmente você abraça, que você acredita, ou simplesmente você abrir mão daquilo que você acha que vale a pena você abrir mão, mas sem que isso fira seus valores fundamentais. Vou te dar um exemplo super simples. Em convivência em família, né? Por exemplo, eu, dentro de família, eu tenho alguns valores que eu não abro mão e repasso isso para os meus filhos. É meu papel educar, não é? Agora, é lógico, eles vão desenvolver livre-arbítrio, vão se tornando adultos e vão sendo cada vez mais responsáveis pelas suas escolhas. Mas é muito claro aquilo que eu vou ceder e aquilo que eu acho que eu não tenho que ceder. Né? Por exemplo, valores espirituais. Aqui em casa é assim, não tem essa história, porque a criança quer participar do evangelho, não. Participa sim, ponto. Quando for adulto, escolhe a religião que quer, mas agora vai participar, porque está aqui em casa, né? Esses são os valores da casa e é assim que você educa, né? Porque se você for deixar Deus dará, as crianças fazem o que quer. E eu vejo um monte de criança que acha que manda em pai e mãe, porque o pai e a mãe, infelizmente, não se posicionam. Então, assim, a gente precisa entender o que você quer em relação à vida. Assim, por exemplo, eu sou empresário. Como empresário, eu tenho os meus valores como empresário, como eu enxergo a vida. E para os funcionários trabalharem comigo, é claro, eles têm que abraçar os meus valores, porque se não abraçarem, definitivamente, eu não quero que trabalhem comigo. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso compreender meus deveres como pai e meus deveres como empresário. Não é assim? E aí entra o processo da aprendizagem. O que de repente em mim eu posso abrir mão que não vão ferir os valores fundamentais que eu abraço? E aí vem o sim, sim, não, não. Então, muitas vezes na vida você vai ser, né, você vai sentir que você pode abrir mão de algumas questões, não é? Com familiares, com amigos e falar, você tem razão, eu vou ceder nisso aqui para evitar um conflito, ou então eu vou ceder agora, porque não me parece ser um momento mais adequado, né, para a gente poder bater de frente, vai ser inútil e assim por diante. Mas tem determinadas situações, e gente, isso não é matemático, né? Tem gente que adora receita de bolo, mas não tem. Cada caso é um caso, e aí a gente vai ter que evoluir com o dia a dia mesmo, com a maturação do espírito e emocionalmente no dia a dia mesmo. Tem situações que você vai falar, não, isso aqui, né, cruzou uma linha que não faz sentido. Por exemplo, para mim, faltou com respeito, para mim cruzou uma linha que não faz sentido. Então, não vou abrir mão de questões que estão ligadas à falta de respeito. Entende? Tem determinadas questões de valores fundamentais que nós não devemos abrir mão. E é disso que o Cristo falava. Porque se você abrir mão de tudo achando que você é flexível, simplesmente você perde sua forma.
entende? Então você nem fala o sim, nem fala o não. Mas se você for inflexível a ponto de não abrir mão de nada, você também vai acabar perdendo a oportunidade de construir muitas coisas, porque a inflexibilidade, como dizia Gurdjieff, um grande sábio russo, é muito boa na pedra, né? Mas é péssima no ser humano. Então, cá estamos nós, né, gente? A caminho da busca do equilíbrio, para a gente poder aprender a dizer sim quando tem que dizer sim, não quando tem que dizer não, a ceder quando a gente tem que ceder, mas a dizer não. Esse é o meu limite quando a gente chega nele. Bem, é um processo que a gente vai aprendendo a mudar, a adequar à medida que a gente evolui. Por isso, reforço o meu convite. Quer ter uma vida quântica? É isso, gente. É evoluir a consciência o tempo todo, né? Se libertar de medos, receios e amadurecer o tempo todo. Hoje eu tive um bate-papo incrível de manhã com o Dr. Pedro Paulo Nabuco, não sei se vocês assistiram no Evangelho no Lar, foi maravilhoso, médico altamente renomado e deu um show. A gente falou sobre muitas questões ligadas às emoções e à saúde. Essa semana toda tem entrevistas no Evangelho. Semana que vem, segunda, a gente vai estar com a Vida Quântica, né, ao vivo, às 8h30 da noite. Por quê? Porque quem quer subir um próximo patamar tem que abrir a mente. Então fica o meu convite, se inscreva, assista o Evangelho gravado, se você não pôde ver ao vivo. Vocês vão adorar a fala do doutor. E essa semana ainda no Evangelho no Lar terei mais 2 outras entrevistas surpresas. Então tem que assistir para você não perder nada. E semana que vem, estou te esperando para nosso projeto da Vida Quântica às 20h30. Se você não sabe o que é isso, é um curso em que eu estou abrindo mão do primeiro módulo, ele é um presente gratuito para quem quiser participar. Se inscreva, é gratuito. Ao se inscrever, você tem acesso a um link que te dá direito a um dos nossos livros, e-books, Despertar do Eu Sagrado, e há muito, gente, mas muito mais, tá bom? Inclusive quem está no nosso grupo do WhatsApp do nosso projeto, quem se inscrever, você pode entrar no grupo do WhatsApp, está recebendo um conteúdo exclusivo desde hoje chamado Minuto Quântico, com dicas práticas para já trabalhar as questões quânticas na sua vida antes mesmo de semana que vem. Olha quanto conteúdo bacana. Você vai ficar de fora dessa? Espero que não, né? Beijo grande no seu coração e da sua família, luz e paz. Obrigado por compartilhar as nossas amadas pílulas e você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.